Boa noite a todos, Shabbat Shalom, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um aqui, que a sua família, a sua casa, os seus negócios recebam a visita do Senhor e que Ele, que é o príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Jesus, possa abençoar e trazer a paz, porque sem paz nós não temos nada. Em nome de Yeshua, amém. Hoje nós temos mais uma porção da Bíblia, em hebraico, Parashá. E essa Parashá, ela se chama em hebraico Vayetze, que quer dizer e partiu. E ela se inicia em Gênesis 28, 10 e termina no capítulo 32, versículo 2. Temos também a porção de Oséias e de Mateus no Novo Testamento. Vou fazer um pequeno resumo dessa porção, para vocês entenderem o contexto. E essa porção, Vayetze, e partiu, começa com Jacó fugindo de Esaú e deixando a casa dos pais para viajar a Harã, em hebraico, onde ficará com seu tio Labão. E ao passar a noite no local onde futuramente seria construído o templo sagrado, Deus aparece a Jacó em sonho. E aparece uma escada, ele tem uma visão de uma escada descendo do céu até a terra, e os anjos sobem e descem aquela escada. Do topo da escada, Deus promete a Jacó que os seus descendentes herdarão aquela terra, a terra de Israel. Na chegada a Harã, após rolar uma imensa pedra da boca do poço da cidade, para que os pastores pudessem dar água aos seus rebanhos, Jacó encontra a filha de Labão, Raquel, e concorda em trabalhar para seu pai por 7 anos, a fim de se casar com ela, pedir a mão dela em casamento. Quando finalmente chega a noite do casamento, Labão engana Jacó e substitui Raquel pela filha mais velha, Lia. E após esperar uma semana, Jacó casa-se também com Raquel, mas não antes de ser forçado a cumprir mais 7 anos de trabalho para Labão. Nos anos que seguem, Raquel permanece estéril e Lia dá à luz a 6 filhos e uma filha. E Bilá e Zilpa, que são as criadas de Raquel e Lia, cada uma tem 2 filhos de Jacó. E, finalmente, Raquel tem um filho chamado José, em hebraico Yosef. Jacó torna-se muito rico durante a sua estadia com Labão, passa a possuir um grande rebanho, mesmo enquanto Labão continuamente tenta enganá-lo por esses 20 anos que ele permanece com ele. E após Jacó se aconselhar com suas esposas, eles fogem de Labão. E Labão persegue porque ele estava aborrecido, com raiva,
porque Jacó foi embora sem se despedir. E ele começa a afirmar que Jacó roubou os seus ídolos. E após Labão procurar os ídolos que Raquel tinha escondido, sem que Jacó soubesse, como uma forma de impedir o pai de adorar ídolos, Jacó e Labão entram numa discussão acalorada, mas finalmente assinam um acordo prometendo ficarem em paz. E aí a porção se encerra. Então, o começo dessa porção, ela diz: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Essa saída de Jacó, ela representa as 3 diásporas, a saída dos filhos que iriam viver no futuro. Uma diáspora é a que sofreria o rei do norte, chamado de a casa de Israel ou a tribo de Efraim. E as 2 diásporas seriam efetuadas pelo reino do sul, chamado casa de Judá. A primeira diáspora, ela é a maior e corresponde às 10 tribos de Israel, e ela começou no ano 722 antes da era cristã, antes da era comum, com a invasão da Assíria. O que eu estava dizendo é que a primeira diáspora é maior e corresponde às 10 tribos de Israel, que começou no ano 722 antes de Cristo, antes da era comum, com a invasão da Assíria. Só que essa diáspora, ela não terminou, ela continua até os dias de hoje. No entanto, os profetas falam de uma reunificação nos últimos tempos dessas 2 casas de Israel, que as 2 voltarão a ser uma. Então, se existe uma profecia que essas 2 casas se juntarão e serão uma, então a diáspora ainda não terminou, tem coisa ainda para acontecer. A casa de Judá, que é o povo judeu, passou por 2 exílios. O da Babilônia, que durou 70 anos, e o segundo exílio, que começou no ano 70, com a destruição do segundo templo. E como o serviço do templo ainda não voltou, porque o terceiro templo ainda não foi construído, ainda não existe, esse exílio não terminou. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs de travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Elohim, de Deus, subiam e desciam por ela. Se a gente fosse fazer um estudo profundo, somente esse versículo aqui daria para estudar uns 2, 3 dias. Mas não é o objetivo aqui, e sim fazer uma síntese dessa porção. As Escrituras, elas nos ensinam que as nossas orações fazem com que o Eterno, o Senhor Deus, ele envie os seus anjos. Veja aqui, no caso
de Daniel. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então, olha a importância da oração, né? Deus envia anjos, envia os seus anjos para colher as nossas orações. O Eterno ouviu a oração de Daniel e enviou os seus mensageiros para lhe dar uma resposta. E esse anjo disse a Daniel: eu vim por causa das tuas palavras. Isso nos ensina que a atividade dos anjos depende, até certo ponto, das nossas orações. Veja o que diz Apocalipse: e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Esse anjo, ele estava encarregado de levar as orações dos santos, né, do povo de Deus, até Deus. Isso nos explica o porquê dos anjos subirem e descerem. Cada vez que ele subia, ele levava as orações, ele descia, ele buscava mais orações. Essa é a figura que essa porção nos ensina. A oração de Jacó, ela tinha de uma certa forma ativado esses anjos desde a terra, e o Eterno dava resposta aos anjos do céu por intermédio dos seus anjos. Daqui a gente aprende também que, se não orarmos, dificilmente seremos ouvidos pelo Eterno. Logo, ele não enviará os seus anjos para recolherem as nossas orações. Se não há oração, não há o que recolher. E se não orarmos também pelas pessoas que nos rodeiam, a gente adota uma atitude passiva perante o problema do próximo. E, dessa forma, a gente pode estar impedindo essa pessoa de ser abençoada. A escada que Jacó viu, ela representa o Messias Yeshua, como está escrito. Disse-lhe Yeshua, Jesus, o Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no mesmo livro de João diz: e disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso significa que o Messias, que Jesus, que Yeshua é a escada que Jacó viu. Por meio dele, nós temos acesso ao Pai, e por meio dele, nossas orações chegam a Deus. Uma escada tem vários degraus. Isso nos ensina que o caminho entre a terra e o céu passa por várias etapas. O processo de aprendizagem de cada um de nós é também incluído nesse sistema de degrau a degrau. Não adianta querer subir correndo, não adianta saltar degrau, temos que andar nesse ritmo de degrau a degrau. Só assim
chegaremos ao céu. No versículo 17 de Gênesis 28, fala-se da casa de Deus e da porta do céu relativo a essa escada. Então nós temos três coisas: a escada, a casa e a porta. A casa de Deus, que está no céu, ela é projetada na terra através do tabernáculo, dos dois templos que posteriormente foram construídos. E aqui a gente encontra três níveis de santidade: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Cada nível tem uma porta de entrada que contempla várias etapas. E tudo isso está apontando para o processo de santificação. Como diz em Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Bet-El, em hebraico, Bet, casa, El, Deus, casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui, nesses textos, também há uma alusão clara ao Messias Yeshua. A pedra fundamental para a casa de Deus foi ungida com azeite, como vimos no texto. A palavra Messias significa ungido, e o azeite representa o Espírito Santo de Deus. A revelação que Jacó teve da escada representa o Messias Yeshua, e ela se assemelha muito à revelação que Pedro teve acerca de quem era Yeshua, que está lá em Mateus 16:15. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Sempre que eu me refiro a Deus, ao Eterno, ao Messias, a Yeshua, a Elohim, a Adonai, a Jesus, a Yahvé, ao tetagrama Yud-Rei Vav-Rei, estou me referindo a um único Deus. Não sou politeísta, sou monoteísta. Acredito num único Deus, creio num único Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele é o mesmo que se esvaziou de seus poderes e veio na forma humana para nos salvar, pois a remissão dos pecados só se concretiza com o derramamento de sangue, é o que diz a palavra. Aqueles de perto que me acusam de judaizar, precisam estudar mais um pouco
para deixarem de acreditar em 2 deuses ou 3 deuses, como às vezes ensinam. Deus é um só, e isso é básico. Em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, ele diz claramente: não terás outros deuses diante de mim. Repetindo, sempre que me refiro a Deus, ao Eterno, ao Messias, a Yeshua, a Jesus, estou me referindo a um único Deus. Deus é um. Cantamos aqui, Shema Israel, Adonai, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Estamos dizendo que Deus é um. Pode ter vários nomes? Pode. As pessoas às vezes me criticam. Você está judaizando, falando só de Deus e não fala de Yeshua. Mas quem é Yeshua, se não Deus? Será que nós adoramos outro Deus? Então quero deixar claro isso aqui, de público e de todos que nos assistem, que Deus é um. Deus é um. Jacó, ele foi o verdadeiro pai do povo judeu. É dele que saiu as 12 tribos. O que ele fez para ser o verdadeiro pai do povo judeu? Jacó foi o homem cujas suas maiores visões ocorreram a ele quando ele estava sozinho, à noite, longe de casa, fugindo do perigo, indo de um perigo para outro. Na porção dessa semana, na paraxá dessa semana, ele estava escapando de Esaú. Ele para descansar e usa pedra de travesseiro. E tem um sonho. Ele viu a escada apoiada na terra, com o topo chegando lá no céu e os anjos subindo e descendo. Quando Jacó acordou do seu sono, ele pensou: certamente o Senhor está neste lugar. E eu não sabia disso. Ele ficou com medo e disse: quão incrível é esse lugar! Esta não é outra senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Na porção da semana seguinte, quando ele está fugindo de Labão, apavorado com a possibilidade de encontrar Esaú, ele luta sozinho à noite com um estranho. E esse homem diz: seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os humanos e venceu. Então Jacó chama esse lugar de Peniel, dizendo: é porque eu vi Deus face a face, e ainda assim a minha vida foi poupada. Esses são encontros espirituais decisivos na vida de Jacó. E numa época em que Jacó estava em risco, qualquer direção que ele tomasse, tanto de onde ele vinha, quanto para onde ele ia. No entanto, foi nesses pontos vulneráveis que ele encontrou Deus e encontrou coragem para continuar, apesar de todos os perigos que a jornada prometia. Essa é a força que Jacó legou ao seu povo. O que é notável
não é apenas que esse pequeno povo sobreviveu a tragédias que talvez teriam representado o fim se fosse qualquer outro povo. Imagina a destruição dos 2 templos, as conquistas babilônicas e romanas, as expulsões, as perseguições da Idade Média, a ascensão do antissemitismo, principalmente na Europa, no século XIX, o Holocausto. E após cada tsunami desse, ele se renova, alcançando novos patamares e novas conquistas. Durante o exílio na Babilônia, eles aprofundaram o seu envolvimento com a Torá, com a palavra. Após a destruição romana de Jerusalém, foi produzida a primeira Torá oral. Durante a Idade Média, produziram-se várias obras-primas e a Torá escrita e os comentários, além de poesias, de filosofias. Apenas 3 anos após o Holocausto, foi proclamado o Estado de Israel, o retorno judeu à história após uma noite terrível, escura, do exílio. Uma vez eu fui fazer um exame de rotina e o médico me colocou na esteira e me pôs trotando de uma certa maneira rápida. Aí eu perguntei para ele, o que o senhor está testando? O quão rápido eu posso trotar na esteira? Ou o quanto tempo eu consigo trotar na esteira? Ele falou, nenhuma das duas. Eu estou testando quanto tempo você leva após sair da esteira para que o seu pulso volte ao normal. Aí eu aprendi que a saúde se mede pelo poder de recuperação. E isso é verdade para todos nós. Mas é duplamente verdade para os líderes e para as nações de líderes. E talvez um reino de sacerdotes signifique isso. Aquele que após uma tragédia tem um poder de recuperação através da ajuda do Eterno na vida dele, porque sem ela não conseguiria isso nunca. Os líderes sofrem crises. A liderança, ela é profundamente estressante. 4 figuras na Bíblia hebraica, chamada Tanar, que não tem diferença nenhuma do Antigo Testamento, né, mas chamada de Tanar. 4 figuras, Moisés, Elias, Jeremias e Jonas, todos eles oram para morrer, em vez de continuar. E esse sentimento que eles estavam era verdadeiro, eles queriam realmente morrer, não estavam aguentando mais. Abraham Lincoln sofreu crises profundas de depressão. Gandhi e Martin Luther King tentaram suicídio na adolescência e experimentaram doença depressiva na vida adulta. O mesmo aconteceu com muitos artistas, Michelangelo, Beethoven, Van Gogh. Será que é a grandeza que leva a momentos de desespero? Ou são momentos de desespero que levam à grandeza? Não sei a resposta. Talvez nem haja uma resposta. Mas Jacó era emocionalmente mais instável do que Abraão. Abraão frequentemente era sereno, mesmo diante das grandes provações. Já Isaac era mais retraído do que
o normal. Jacó temeu, Jacó amou, Jacó passou mais tempo no exílio do que qualquer outro patriarca. Mas Jacó resistiu, Jacó persistiu. De todas as figuras do Gênesis, ele é o grande sobrevivente. A capacidade de sobreviver e de se recuperar faz parte de algo fundamental na vida de um líder. É a disponibilidade de viver uma vida de riscos é que torna essas pessoas diferentes das outras. Foi o que Roosevelt, em um dos maiores discursos da sua vida, já feito por ele, foi feito na Universidade de Sorbonne em abril de 1910, na França. E eu queria aqui repetir esse discurso para vocês. Não é o crítico que conta, e nem o homem que aponta como o homem forte tropeça, ou o que ele poderia fazer melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente lá na arena, cujo rosto está manchado de pó, de suor, de sangue, que se esforça bravamente, que erra, que falha repetidamente, porque não há esforço sem erro e sem falha. Mas é quem realmente se esforça para fazer as obras, quem conhece entusiasmos, grandes devoções, que se gasta em uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo das grandes conquistas. E na pior, se ele falha, pelo menos falha enquanto está usando, para que seu lugar nunca seja com daquelas almas frias, tímidas, que não conhece nem a vitória e nem a derrota. Jacó suportou a rivalidade do seu irmão Esaú, o ressentimento de Labão, a tensão entre suas esposas e também os filhos, a morte prematura de Raquel e a perda por 22 anos do seu filho favorito, José. Ele disse a Faraó: Israel afirmou ao Faraó. Aqui o nome dele já tinha sido mudado. Os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos sobre a terra se constituíram numa caminhada muito difícil e não se comparam à longevidade da peregrinação dos meus antepassados. No entanto, no caminho, ele encontrou anjos, e quer estivessem lutando com ele, ou subindo escada do céu, iluminaram a noite dele com a luz do Senhor. Tentar, cair, temer e seguir em frente, é isso que é preciso para ser um líder. Tentar, cair, temer e seguir em frente, é isso o que é preciso para ser um líder. Esse foi Jacó, o homem que nos momentos mais difíceis da sua vida teve as maiores visões do céu. Jacó completou o ciclo de orações diárias. Abraão instituiu o Shaharit, que é a oração da manhã. Isaac instituiu o Minhá, que é a oração da tarde. E Jacó
instituiu o Arvit, que é a oração da noite. Embora cada uma dessas orações seja praticamente idêntica em palavras, cada uma tem um caráter de um dos patriarcas. Abraão representa amanhã. Amanhã é o iniciar de um dia. Ele é o iniciador, é aquele que introduziu uma nova consciência religiosa no mundo. É com ele que começa o dia. Isaac representa a tarde. Não há nada de novo sobre Isaac. Nenhuma grande transição, né? Da noite para o dia, ou do dia para a noite, das trevas para a luz, ou da luz para as trevas. Muitos dos incidentes na vida de Isaac lembram os mesmos do seu pai. A fome o obriga, exatamente como Abraão, a ir à terra dos filisteus. Ele cavou novamente os poços de água que seu pai tinha aberto e os filisteus tamparam. Isaac representa o heroísmo silencioso e a continuidade. Ele é um elo da cadeia dessa aliança. Ele não introduz nada de novo na vida de fé, mas a sua vida tem a sua própria nobreza. Isaac é firmeza, é lealdade, é determinação para continuar. Jacó representa a noite. Ele é o homem do medo, da fuga, o homem que luta com Deus, com os outros e consigo mesmo. Jacó é aquele que conhece as trevas do mundo. Há, no entanto, uma dificuldade com essa ideia de que Jacó introduziu a oração da noite. O rabino Joshua considera que, ao contrário do Shacharit, que é a oração do dia, ou do Minhá, que é a oração da tarde, a oração da noite, ela não é obrigatória. Por que não foi considerada com a mesma obrigatoriedade das orações de Abraão e de Isaac? Existe uma explicação. Abraão levantou-se de madrugada no lugar onde estivera diante de Deus. Assim diz Gênesis 19, 27. Abraão levantou-se de madrugada no lugar onde estivera diante de Deus. Isaac saiu para meditar no campo ao entardecer. Gênesis 24, 63. Jacó encontrou Deus. Esses são diferentes tipos de experiência religiosa. Abraão iniciou a busca por Deus. Ele foi uma personalidade criativa, o pai de todos aqueles que partiram numa viagem para um destino desconhecido. A única arma que eles tinham era a confiança de que eles encontrariam o que procuravam. Abraão buscou a Deus antes que Deus o procurasse. A oração de Isaac é descrita como uma conversa, como um diálogo. E um diálogo há duas partes. Uma parte fala, a outra parte ouve. E depois de ouvir, responde. Isaac representa a experiência religiosa como uma conversa entre nós e Deus, entre a palavra de Deus e a palavra do homem. Já a oração de Jacó é completamente diferente das duas. Jacó não inicia. Seus pensamentos estão em outro lugar. Talvez pensando em Esaú, que o perseguia, de que ele estava fugindo. Ou talvez pensando em Labão,
Ele estava com a mente perturbada. Aí vem uma visão de Deus e dos anjos e uma escada conectando a terra e o céu. O que ele fez para isso acontecer? Nada. Jacó literalmente encontra Deus, como se às vezes podemos encontrar alguém com o rosto conhecido no meio de uma multidão. Esse é um encontro promovido por Deus, não pelo homem. É por isso que a oração de Jacó nunca poderia ser obrigatória. Nenhum de nós sabe quando que a presença de Deus de repente invade a nossa vida. Existe um elemento na vida de fé que está muito além do nosso controle. Ele surge do nada, quando a gente não está, ao menos, esperando. Se Abraão representa a nossa jornada em direção a Deus, Isaac representa o nosso diálogo com Deus, Jacó significa o encontro com Deus. O encontro não planejado, inesperado, visão, voz, o chamado que nunca podemos saber com antecedência, mas que após ele nos deixa transformados. Quanto a Jacó, e também para nós, parece que estamos acordando de um sonho e percebendo pela primeira vez que Deus estava nesse lugar e nós não sabíamos. O lugar não mudou, nós sim. Essa experiência nunca pode ser algo obrigatório. Não é algo que a gente faz, é algo que acontece. Significa que, pensando em outra coisa, descobrimos e entramos na presença do Deus eterno. Essas experiências podem acontecer à noite, como aconteceu com Jacó, ou quando estamos sozinhos, ou quando estamos com medo, ou quando estamos vulneráveis, ou quando estamos perto do desespero. É então que, quando menos esperamos, podemos encontrar as nossas vidas inundadas pela presença de Deus. De repente, com uma certeza quase que visível, sabemos que não estamos só. Sabemos que Yeshua está lá e sempre esteve, mas que estamos tão preocupados com as nossas próprias preocupações que nem conseguimos notá-lo. Foi assim que Jacó encontrou Deus, não por seus esforços, como Abraão, não através do diálogo, como Isaac, mas em meio ao medo e ao isolamento. Jacó tropeça e cai, e descobre que caiu nos braços de Deus. Ninguém que já teve essa experiência é capaz de esquecê-la. Agora eu sei que você está comigo o tempo todo, mas eu estava procurando no lugar errado. Essa foi a oração de Jacó. Há momentos em que falamos e outro em que ouvimos. A oração nem sempre é previsível. Não é uma questão de horário, de fixar um horário, de uma obrigação diária. É muito mais uma abertura, é estar vulnerável. Deus pode nos pegar de surpresa, nos acordando do nosso sono ou nos pegando quando estamos caindo. Nessa semana, nós lemos essa porção sobre o sonho de Jacó, com a famosa escada cujo topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus estavam subindo e descendo por ela.
Mas será que os anjos precisam de escada? Todo mundo sabe que os anjos possuem asas. Amanhã vão me criticar, tá? Nesse caso, por que precisariam de escada? A lição que eu tiro é clara. Para subir ao céu, não basta ter asas. Há uma escalada, uma trilha espiritual claramente traçada para nós. Uma rota que precisa ser percorrida passo a passo, um degrau de cada vez, um caminho gradual, mas constante. Não adianta um relacionamento com Deus falho, que você lembra dele só na hora que você precisa. Não, seja constante na busca do Senhor. Muitos se desencorajam no início da jornada, porque creem que é preciso um grande salto de fé, uma coisa extraordinária para se encontrar Deus. Só conseguem imaginar um grau de compromisso que possa parecer algo do outro mundo. E, no entanto, não é nada disso. É o ritmo constante que faz a jornada ser realizada com tranquilidade e faz com que o destino seja alcançado. Que possamos, a cada dia, subir mais um degrau em nossa vida espiritual, alcançando gradualmente uma vida com mais sentido e com objetivos que agradem a Deus. E lembrando que o que estamos aprendendo com as nossas lutas, com nossas provações, irão produzir uma grande vitória nas nossas vidas. Então, pare de murmurar. Shabbat Shalom.